salvação, de bênção e de vitória a todos os nossos irmãos e amigos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em mais uma oportunidade, a gente quer falar da palavra do nosso Deus, e hoje eu quero falar uma palavra baseada no livro do profeta Jeremias, do capítulo 36 até o 38, eu vou fazer um resumão aqui no início, quando do reinado do rei Zedequias, que era um rei desobediente à palavra de Deus. Era um rei que não dava crédito àquilo que o profeta Jeremias falava, sendo usado por Deus no seu ministério de profeta, e o rei Zedequias não dava essa devida importância à palavra de Deus, ainda que em alguns momentos ele recorria ao profeta para pedir que o profeta desse um direcionamento daquilo que Deus queria, mas era algo apenas superficial. E isso trouxe muitos transtornos no reinado naqueles dias de Israel, né? Então, ainda baseando numa situação em que o faraó Ofra do Egito se coloca em apoio ao rei Zedequias, ele acha que aquilo iria trazer uma paz tranquilizadora sobre o povo de Israel. Mas esse alívio que quando o faraó do Egito ajuda o rei Zedequias foi muito pouco, não trouxe um grande alívio para o povo de Jerusalém. E aí Deus usa o profeta para que falasse ao rei que eles iriam embora. Todo o povo do Egito que estava lá apoiando o rei, eles não ficariam ali para sempre, eles iriam embora. E novamente o povo, os caldeus viriam e tomariam Jerusalém, e cercariam Jerusalém novamente. Então esse alívio era apenas um alívio momentâneo, né? Então, quando Zedequias vai secretamente a Jeremias e pede para que Jeremias interceda diante de Deus acerca do que aconteceria em Jerusalém, está no livro do profeta Jeremias 37, ali no versículo 3, Deus usa o profeta para dar uma palavra difícil para o povo. Não era uma palavra de alívio, não era uma palavra de bênção, não era uma palavra de vitória. Era uma palavra que não trazia esperança, porque Deus estava acusando o povo, e além do povo, todo o reino, de não ter arrependimento. Quer dizer, eles cometiam erros e não se arrependiam dos seus erros. Eles permaneciam nos seus erros, não havia mudança, não havia nada que fizesse com que esse povo se arrependesse das suas obras erradas, das coisas erradas que eles vinham fazendo. E então Jeremias vai e entrega ao rei Zedequias essa palavra muito difícil, né? E se a gente olhar precisamente no versículo 9 do capítulo 37, ele diz assim: não enganeis as vossas almas. E em muitas situações é isso que a gente acaba fazendo. A gente acaba enganando a nossa alma, porque não é coisas que Deus muitas vezes quer fazer e a gente acha que Ele vai fazer. Tem coisas que a gente sabe que se Deus fizer, Ele agirá contra a justiça, e Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel. Eu preguei na semana passada aqui na mensagem da imutabilidade de Deus. E essa imutabilidade faz com que Ele, em momento nenhum, erre. Ele vai errar para me favorecer. Não, Deus não erra. Deus é justo, Deus é santo. Né? E então o rei achava que, de alguma maneira, pelo fato dele poupar a vida do profeta, de alguma maneira Deus agiria em favor dele. Mas o que Deus estava exigindo era arrependimento, era uma mudança de atitude, né? E muitas vezes a gente não tem essa mudança de atitude, a gente continua agindo da mesma maneira, a gente faz as coisas do mesmo modo que nós vínhamos fazendo, e não há em nós essa mudança. E essa palavra ela traz essa conscientização para as nossas vidas. Então Jeremias ele dá uma palavra difícil, ele diz assim: o exército de Faraó voltará para o Egito,
e os caldeus voltarão e tomarão Jerusalém e a queimarão a fogo. Então, o rei estava achando que aquele alívio momentâneo, que ele achava que não era momentâneo, mas era momentâneo, fosse trazer algum benefício, alguma vitória, mas era um benefício momentâneo. E a gente não pode viver de benefícios momentâneos. Nós precisamos viver da bênção de Deus. Nós precisamos viver da graça, da bondade, da misericórdia de Deus todo o tempo da nossa vida, né? Então, Jeremias é certo de que aquilo que Deus havia falado pela boca dele aconteceria. Ele sai de Jerusalém para ir para a terra de Benjamim, né? E quando ele está saindo de Jerusalém e vem para ir para Benjamim, vem um guarda chamado Gerias, né, que era capitão da guarda, filho de Ananias, que já tinha prendido o profeta. E vai e prende Jeremias sob a acusação dele estar se desertando para os caldeus, para os babilônios. Então, ele alega que aquela saída, que a intenção de Jeremias era ir para a terra de Benjamim, mas aquela saída, ele é acusado de estar desertando, de estar abandonando o povo, de estar saindo para se juntar aos caldeus, para trair o povo de Deus. Isso era uma mentira, né? E o profeta, ele é detido, ele passa então a ficar preso e mesmo preso, a boca dele não estava presa. E ele continuava falando aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E o profeta, mesmo preso, prega para que, dizendo ao povo, né, para que quem ficasse em Jerusalém morreria a espada, ou morreria de fome, ou morreria de peste, né? Alguma dessas três formas de ação traria morte ao povo de Israel. Ou morreria por espada, ou morreria de fome, ou morreria por pestes. Então, mesmo estando ali, o povo não estava seguro, né? Mas aqueles que fossem levados cativos para a Babilônia, eles estariam seguros. Isso vocês poderão notar, vocês poderão ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Tá? E aí, diante dessa palavra, quando Jeremias entrega esta palavra, os príncipes acusam Jeremias de enfraquecer a mão do povo, que Jeremias buscava não a paz, e sim o mal. E essa é a grande preocupação. Porque tem muita gente transformando o que você fala em verdade como se fosse algo ruim, como se fosse algo para trazer destruição. Mas quando Deus manda a palavra, Ele manda a palavra no intuito de que haja em nós mudança, haja em nós conversão. E conversão é a palavra que todo aquele que teme a Deus sabe o que é conversão. Então a gente está indo por um caminho e nós precisamos sair daquele caminho. A conversão faz com que você saia daquele caminho que você estava trilhando. E vou fazer uma conversão à direita, ou vou fazer uma conversão à esquerda, enfim, eu vou sair daquele caminho que eu estava caminhando. E é isso que Deus quer da nossa vida. E aí eu quero também trazer a nossa lembrança, o profeta Isaías, no capítulo 5, e versículo de número 20, ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. E a gente tem visto, principalmente nesses dias, e por meio das redes sociais, porque as pessoas às vezes não têm coragem de falar frente a frente com você, comigo, conosco, né? Nas coisas que às vezes elas divergem, e elas ficam quietas quando nós estamos juntas. E aí vai na rede social e usa palavras agressivas, machucam, ofende. E as pessoas têm usado muito desses atributos, muita dessa forma de agressão. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. A verdade é sempre a verdade. A verdade, ela é imutável. A verdade, ela não é hoje verdade e amanhã mentira. A verdade é a verdade. E o que nós precisamos sempre é estarmos na verdade. Porque nem sempre as nossas convicções são verdadeiras.
Nem sempre a nossa verdade, ela é uma verdade que a gente pode defender, que a gente pode mostrar. Esta é a verdade, porque nós às vezes achamos que aquilo que nós estamos acreditando é a verdade, e muitas vezes não é. E o que nós precisamos é ter uma verdade absoluta, uma verdade que vai fazer com que nós não sejamos envergonhados amanhã. Porque você defende algo hoje e amanhã, daqui a pouco, você está passando vergonha. A gente está cansado de ver isso na política. Agora mesmo está pegando fogo em tudo aí. Né? O Brasil está, além dessa situação, dessa crise da pandemia, nós estamos vivendo uma crise política absurda. Né? Então, tudo isso faz com que nós tenhamos cuidado em sermos sinceros dentro do nosso ponto de vista e equilibrados na maneira em como a gente tem que expressar essas coisas. E aqui está um grande exemplo disso. Então, o rei Zedequias, ele era inimigo do profeta Jeremias, mas ele, muitas vezes, para que agradasse ao povo, para que não entrasse em choque, ele se fazia amigo do profeta. Ele achava que o profeta era usado por Deus na frente das pessoas, mas quando o profeta falava, ele não cria naquilo que o profeta falava, porque a verdade para ele era aquilo que ele queria ouvir. E nem sempre a verdade é o que nós queremos ouvir. A verdade é a verdade. Né? E o que nós precisamos é amar a verdade. Então, não vamos tornar o mal por bem. O que é mal e o que é bem. Né? Mas aí, se eu falar isso eu vou cair em descrédito. É melhor você cair em descrédito e ser humilde e pedir perdão do que você continuar afirmando algo que daqui a pouco vai ser pior. A consequência disso será pior na minha e na sua vida. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, por causa da verdade, o profeta Jeremias sofre consequências gravíssimas. Ele foi, por causa desta verdade, lançado no calabouço. Aí um poço onde não havia água, havia apenas um lodo ali, uma lama. Ele é colocado ali, ele é lançado ali, e para que ele morresse. Por quê? Porque ele estava pregando a verdade. Ora, e quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que pregaram a verdade e a verdade trouxe consequências duríssimas, mas a verdade nunca foi mudada. Nós podemos pegar João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, nosso Rei, nosso Salvador. Quantos exemplos nós temos? Nós poderíamos ficar aqui horas e horas citando exemplos bíblicos de pessoas que afirmaram a verdade e por causa da verdade eles deram as suas próprias vidas. E a gente precisa, hoje, dar valor à verdade. Porque eu quero trazer até uma palavra que está muito em moda hoje, por causa de todas as circunstâncias que nós temos vivido, é uma palavra chamada resiliência. E a gente precisa ter sempre em nós cuidado, porque eu estava meditando nisso. Deus nos fez resilientes, né? Que é uma palavra latina, né? Que significa resilere, e que significa voltar atrás. Então a gente precisa ter sempre o cuidado, porque quando houver necessidade, não tenha medo, não tenha vergonha, volte atrás. A Bíblia diz que aquele que se humilha, ele será exaltado. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. E o que significa resiliência no linguajar do dicionário? É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Então, um exemplo muito simples. Eu até deixei aqui um exemplo muito simples. Este é o estado natural desse elástico, dessa borrachinha que eu estou aqui segurando em minhas mãos. Eu posso, com ela, prender dinheiro, papéis, documentos, e aí ele sai do seu estado natural e ele está fora do seu estado natural. Aqui ele está. Ele não está no seu estado natural. Mas quando eu precisar deixar de usá-lo, ele vai voltar ao seu estado natural. Aqui está. Ele voltou ao seu estado natural. Não houve mudança nele. Ele permanece a mesma borracha, o mesmo elástico.
É assim que a gente precisa. E quando Deus, eu estava meditando nisso, glorificando a Deus, e quando Deus fala com o profeta para que ele vá à casa do oleiro, porque ali o Senhor falaria com ele, o Senhor dá um grande exemplo de resiliência. Aquele oleiro pegou o barro, fez um vaso, e o vaso não lhe saiu a contento. O vaso não estava dentro daquilo que o oleiro queria. E o oleiro vai do mesmo barro, o oleiro vai e dá forma a um outro vaso. Isso quer dizer, Deus não está desprezando a gente. Deus não está lançando a gente fora. Deus não está jogando a gente fora. Deus não está dizendo você é inútil. Não. Deus quer trabalhar na sua vida. O que nós precisamos é deixar Deus trabalhar na nossa vida. E essa resiliência, quer dizer, olha, hoje eu estou assim, eu estou em condição errada, eu estou em condição desfavorável àquilo que Deus quer, mas eu posso entrar dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, dentro da vontade gloriosa de Deus para mim e para a tua vida. E a primeira coisa que eu preciso é me conscientizar. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, essa consciência de verdade, essa consciência de que Jesus está presente na nossa vida, de que Jesus é o nosso cuidador, é o nosso ajudador, e que Ele guiará a nossa vida em meio às lutas, em meio às crises, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que a gente tem vivido, e saber que Ele tem preparado para nós um socorro. E eu quero falar isso aqui, também dentro dessa palavra, porque quando o profeta está ali, naquele calabouço, havia ali no reino um homem etíope chamado Ebed-Meleque. E ele era um eunuco, né, que vai junto ao rei e intercede em favor do profeta. Ele vai ao rei e pede para que cuidados fossem enviados sobre a vida do profeta. E o rei permite que Ebed-Meleque tire o profeta do calabouço e coloca à disposição do etíope 30 homens para que vá junto com ele e tire o profeta ali do calabouço. E ele vai lá no reino, pega uns trapos velhos, uns panos rotos e tira o profeta do calabouço. Ele teve o cuidado de não puxar o profeta que estava alquebrado, que estava em situação delicada, em situação difícil. Ele teve o cuidado de amarrar panos rotos, né, panos velhos, para que ele fosse tirado daquele calabouço com todo cuidado. É assim que Deus trata da gente. Então, é assim que Deus está tratando de você nesse momento difícil, nesse momento de grande necessidade. Porque todos nós estamos vivendo, direto ou indiretamente, situações que vão diferenciar a nossa vida. E essa é a hora da resiliência. Não importa o que acontecer comigo, eu vou permanecer firme no caminho do meu Deus. Eu vou permanecer firme na verdade que eu creio é a verdade do Senhor, baseada dentro da palavra do meu Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que Deus está nos ensinando. É isso que nós precisamos ter. Então, o rei vai novamente falar com Jeremias e diz que o Senhor guardará, e Jeremias diz que o Senhor guardará a vida do rei se voluntariamente o rei se entregar aos babilônios. Então, existia uma condição. Vai e se entrega aos babilônios. Né? Então, Zedequias teme que os judeus que estavam já na Babilônia, que já haviam sido levados cativos para a Babilônia, escarnecessem dele e entregassem ele na mão dos caldeus. Então, já lá no capítulo 38, versículo 19. E aí, Jeremias diz assim, não te entregarão, disse Jeremias, ouve-te, peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. E é essa palavra também que eu quero que você medite. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, ouve-te, peço, a voz do Senhor. Procure ouvir a voz de Deus. Procure ouvir o que Deus tem
para falar ao teu coração, em tua vida. E essa voz, ela vai ser conforme, como ele diz assim, ouve, te peço, a voz do Senhor conforme a qual eu te falo. E bem terá. Porque se nós, neste momento, buscarmos a nossa vitória dentro da palavra de Deus, nós iremos bem, nós vamos vencer. Esta é a vontade de Deus, esta é a verdade de Deus para a nossa vida. Não adianta nós criarmos outra maneira, eu vou criar um atalho aqui, eu vou criar um caminho aqui que Deus vai me abençoar. Não, ande naquilo que Deus tem te ensinado, ande na verdade que Deus tem te revelado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Né? E ele diz assim, e bem te irá, e viverá a tua alma. Olha que situação. Eu estava aqui essa noite orando, falando com Deus e pedindo a Deus misericórdia. A gente está vivendo um tempo tão difícil, a gente está vivendo um tempo tão cruel, que assim, não nos é permitido nem ficarmos doentes de qualquer tipo de doença. As UTIs estão cheias. Não quero te alarmar, não quero trazer medo. Não é meu objetivo. Mas é uma situação que nós estamos vivendo. Também não adianta nós fecharmos os nossos olhos. Porque muitas vezes a gente fecha os nossos olhos, como assim, aquela situação não existe. É como quando você está num trânsito, quando você está dirigindo, quando você está, alguém vai lá e te pede dinheiro. Quantas vezes a gente fecha o vidro do nosso carro, quantas vezes a gente não quer ajudar e a gente finge que aquela pessoa não existe, mas ela existe, ela está ali. Não adianta eu fingir que não existe a Cracolândia, ela está lá. Ela existe. Né? São coisas que nós gostaríamos que não existissem. Porque eu vejo a maior degradação do ser humano. Viver em situação de morador de rua é uma degradação. Estar pedindo, é humilhante pedir. Todos nós sabemos isso. A própria Bíblia diz assim que a melhor coisa é dar do que receber. Mas não adianta nós fecharmos os nossos olhos. O rei Zedequias quis fechar os olhos para muitas coisas. E não adianta hoje nós fecharmos os olhos. As coisas estão aí, as realidades estão visíveis e patentes. Não é eu fingir que isso não existe e não estará existindo. Está existindo. E hoje só há uma maneira de nós termos confiança em Deus e pedirmos que Deus nos guarde, que Deus nos ampare, que Deus nos livre, que Deus proteja a nossa vida, os nossos amigos, a nossa família, que Deus proteja todas as pessoas que estão diretamente ligadas a essa pandemia, as pessoas que estão nos seus lares, os idosos, as crianças, os jovens, né, os de meia idade, todos nós estamos vulneráveis diante dessa situação. Não há ninguém que possa dizer, não, eu estou inatingível para essa situação. Não, todos nós estamos atingíveis, todos nós estamos vulneráveis. Mas é tempo de nós também não vivermos assustados. Não é uma palavra para trazer desespero. É uma palavra para trazer a verdade de Cristo para a nossa vida. Nós temos um socorro. Jesus é o meu, é o teu, é o nosso socorro. Recorra a Ele. Abrigue-se no esconderijo do Altíssimo. Vamos viver esta bênção. Vai passar, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para nós, para que nós sejamos verdadeiros, para que a palavra de Deus realmente presente em nossas vidas nos guie, porque às vezes nós esperamos em tantas coisas e essas coisas não surtem o efeito que nós esperávamos que fosse acontecer. Mas quando a gente espera em Deus, os teus planos não serão frustrados, os nossos planos não serão frustrados. Confia no Senhor. Ande na verdade. Ame a verdade. Lute pela verdade. Ainda que nós tenhamos que sofrer. Mas depois nós seremos consolados. Porque o Senhor nos dará a vitória. Esta é a palavra que eu quero deixar a você, meu amigo, minha amiga. A você que tem nos assistido, nos acompanhado. Os demais servos de Deus que têm pregado. Que Deus abençoe, pastor Walter, mãe Tamar. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe o irmão Luciano, que tem também trabalhado incansavelmente para que essas mensagens cheguem até vocês e a vocês que ouvem.
a vocês que dão crédito à palavra, a vocês que oram, a vocês que são dirigidos pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Que a tua vida e a tua família esteja guardada debaixo da potente mão do nosso Deus. Eu quero orar para pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Querido Deus e poderoso Pai, no nome do teu Filho grandioso, precioso e amado Jesus Cristo, eu peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Especialmente nesse dia eu quero pedir em favor da nossa nação. Que o Senhor abençoe as autoridades constituídas desta nação. Que o Senhor dirija e que haja paz, Senhor. E que haja, ó Deus, direcionamento. E que os nossos governantes sejam dirigidos pela Tua verdade, Senhor. Ó Deus, que a Tua verdade é a verdade que nos trará vitória e livramento sobre todas as coisas. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão acamados. Todos aqueles, Senhor, que estão em suas casas, resguardando-se, Senhor. Ou, ó Deus, por estarem doentes. Guarda, Senhor, não só os que estão sendo atingidos pela Covid-19, mas aqueles que têm doenças, Senhor, outros tipos de doenças e estão também sofrendo. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor. E dá-nos saúde nestes dias difíceis. E que estes dias sejam abreviados, Senhor, pela Tua potente mão. Que todas estas covas, todas essas notícias ruins que a gente todo tempo precisa ver, e infelizmente elas são a verdade dos nossos dias. Mas, ó Deus, que a Tua verdade esteja acima de todas estas situações. E a verdade do Senhor é que, se nós dermos ouvido à Tua palavra, o Senhor nos guardará, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos livrará da mão do inimigo. Porque até outro tempo nós estávamos sendo atacados por um mosquito que era tão pequenino e trouxe tão grandes males à população, Zika vírus, todas essas doenças que foram aqueles que contraíram, né, pela mordida, pela picada de um inseto. E agora, assim, nós estamos sendo atacados por um inimigo invisível a olho nu. E Tu és o mesmo, Tu não mudaste. Faz-nos, Senhor, resilientes a toda essa situação, para que quando ela terminar, nós continuemos verdadeiros servos e servas do Senhor, confiando na Tua verdade, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, que este tempo, Senhor, seja realmente abreviado, que em breve nós possamos estar juntos. Oh Deus, e como eu almejo poder estar com os meus irmãos e as minhas irmãs. Como eu almejo, Senhor, juntos cantarmos hinos de louvor à Tua glória. Juntos orarmos, juntos glorificarmos o Teu nome. Porque todas essas situações têm sido, ó Deus, de grande necessidade na nossa vida. Porque eu amo a casa do meu Deus. Eu amo estar na Tua presença, Senhor. E eu sei que, mesmo estando ausente, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de você aí na sua casa, da tua família. Deus tem abençoado, Deus tem guardado e te guardará, e nos abençoará, e nos dará vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho, eu peço e creio que a resposta das nossas súplicas e orações chegarão para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus te guarde. E até breve, se assim Deus nos permitir, para a glória do Seu nome. Amém.